gente pode continuar com o nosso objeto de meditação enquanto a gente ouve a continuação da tradução do capítulo sobre Anathapindika, que era o discípulo leigo de destaque na generosidade na época do Buda. A gente já leu até a parte dos discursos, que está na página 340 e 50, então eu vou continuar com a tradução. Dos 45 retiros da chuva de sua vida como mestre, o Buda passou 19 em Savatthi, no mosteiro de Anathapindika, no bosque de Jeta. Sempre que ele passava os 3 ou 4 meses da estação chuvosa lá, Anathapindika costumava visitá-lo 2 vezes ao dia, muitas vezes para vê-lo, mas frequentemente para ouvir um discurso. Anathapindika era reservado quanto a fazer perguntas ao bem-aventurado. Como o mais generoso benfeitor da ordem, ele não queria criar a impressão de que estava apenas trocando suas contribuições por conselhos pessoais. As doações para ele eram uma questão de coração, dada sem qualquer pensamento de recompensa. A pura alegria de dar era por si só uma recompensa suficiente. Ele pensava que o Buda e os monges não o considerariam um ensinamento, como obrigação ou compensação ao benfeitor, mas compartilhariam o dom do Dhamma como uma expressão natural de sua bondade e compaixão. Portanto, quando Anathapindika ia até o Buda, ele se sentava silenciosamente a um lado e esperava para ver se o bem-aventurado lhe daria algum ensinamento. Se o iluminado nada dissesse, Anathapindika às vezes relatava um dos episódios de sua vida, dos quais vários foram registrados. Ele esperava para ver se o bem-aventurado tinha algum comentário a fazer, aprovando ou criticando seu comportamento, ou se usaria aquele incidente como ponto de partida para um discurso. Dessa forma, ele conectava tudo o que vivenciava em sua vida cotidiana com o ensinamento. Muitas das ocasiões em que o Buda deu instruções a Anathapindika foram registradas no Cânone Pali. Esses ensinamentos formam um código abrangente da ética budista leiga. E ao ele citar tais ensinamentos do bem-aventurado, Anathapindika tornou-se também um benfeitor de incontáveis gerações de leigos budistas que conscienciosamente tentam seguir o Dhamma. Os discursos contidos no Anguttara Nikaya variam desde as mensagens mais simples até as mais profundas. Alguns são mencionados aqui, começando pelas palavras básicas de conselho aos leigos. Dono de casa. Possuído de 4 coisas, o discípulo nobre entrou no caminho do dever do dono de casa, um caminho que traz boa reputação e conduz ao mundo celestiais. Quais 4? Aqui, o dono de casa, o discípulo nobre, assiste à ordem dos monges com a oferta de uma veste, comida de esmola, alojamento e remédios para o uso em caso de doença. Essas são as 4 coisas. Outro sutta. Esse é o Anguttara Nikaya 460. Donos de casa. Há esses 4 tipos de bem-aventurança a ser conquistados pelo dono de casa. A bem-aventurança da posse, a bem-aventurança da riqueza, a bem-aventurança da ausência de dívidas, a bem-aventurança da irrepreensibilidade. O que é a bem-aventurança da posse? Um homem tem riquezas adquiridas por esforço enérgico, acumuladas com a força do seu braço, conquistadas com o suor de sua testa, justamente obtidas de maneira lícita. Ao pensar, a riqueza é minha, adquirida com esforço enérgico, obtida licitamente, vem-lhe bem-aventurança, vem-lhe satisfação. Isso, o dono de casa, é chamado de bem-aventurança da posse. O que é a bem-aventurança da riqueza? Um homem, por meio da riqueza adquirida com esforço enérgico, tanto desfruta de sua riqueza como realiza ações meritórias. Ao pensar, por meio da riqueza adquirida, desfruto e faço ações meritórias. Vem-lhe bem-aventurança, vem-lhe satisfação. Isso, dono de casa, é chamado de bem-aventurança da riqueza. O que é a bem-aventurança da ausência de dívidas? Um homem não deve nada, grande ou pequeno, a ninguém. Ao pensar, não devo nada, grande ou pequeno, a ninguém, vem-lhe bem-aventurança, vem-lhe satisfação. Isso, dono de casa, é chamado de bem-aventurança da ausência de dívidas.
O que é a bem-aventurança da irrepreensibilidade? O discípulo nobre é abençoado com ações irrepreensíveis de corpo, fala e mente. Ao pensar, sou abençoado com ações irrepreensíveis de corpo, fala e mente. Vem-lhe bem-aventurança, vem-lhe satisfação. Isso, dono de casa, é chamado de bem-aventurança da irrepreensibilidade. Tais são os 4 tipos de bem-aventurança a serem conquistados pelo dono de casa. Esse é do Anguttara Nikaya 4.62. Agora outro sutta. Há dono de casa 5 coisas desejáveis, agradáveis e aprazíveis, que são raras no mundo. Quais são essas 5? São longevidade, beleza, felicidade, fama e renascimento no mundo celestial. Mas essas 5 coisas, dono de casa, eu não ensino que elas devem ser obtidas por meio de orações ou votos. Se alguém pudesse obtê-las por meio de oração ou votos, quem não o faria? Pois, para um discípulo nobre, dono de casa, que deseja ter longevidade, não é apropriado que ele reze por longevidade ou se deleite em fazê-lo. Ele deve antes seguir um caminho de vida que seja propício à longevidade. Seguindo esse caminho, ele obterá longevidade, seja ela divina ou humana. Para um discípulo nobre, dono de casa, que deseja ter beleza, felicidade, fama, renascimento no mundo celestial, não é apropriado que ele reze por eles ou se deleite em fazê-lo. Ele deve antes seguir um caminho de vida que seja propício à beleza, felicidade, fama, renascimento no mundo celestial. Seguindo esse caminho, ele obterá beleza, felicidade, fama e renascimento no mundo celestial. Esse é o Anguttara Nikaya 5.43. Outro sutta. Dono de casa, há 5 razões para enriquecer. Quais 5? Um discípulo nobre com riquezas obtidas pelo trabalho e zelo, reunidas pela força de seu braço, conquistadas pelo suor de sua testa, justamente obtidas de maneira lícita, torna-se feliz, contente, e mantém essa felicidade. Ele faz seus pais felizes, contentes, e os mantém assim. Assim também sua esposa e seus filhos e seus servos. Quando as riquezas são assim obtidas, ele faz seus amigos e companheiros felizes, contentes, e os mantém assim. Quando as riquezas são assim obtidas, o infortúnio é afastado, e ele mantém seus bens em segurança. Quando as riquezas são assim obtidas, ele realiza 5 oferendas para os parentes, hóspedes, espíritos, reis e divindades. Quando as riquezas são assim obtidas, o discípulo nobre institui oferendas de elevado propósito, celestiais, amadurecendo na felicidade, conduzindo ao mundo celestial, para todos aqueles contemplativos e brahmanes, que se abstêm de orgulho e indolência, que suportam todas as coisas com paciência e humildade, cada um dominando a si mesmo, cada um acalmando a si mesmo, cada um aperfeiçoando a si mesmo. Agora, se a riqueza desse discípulo nobre, atendendo a essas 5 razões, vier a se perder, que ele pense assim: ao menos atendi a essas razões para enriquecer, mas minha riqueza se foi. Assim, ele não fica perturbado. E se sua riqueza aumenta, que ele pense: de fato, atendi a essas razões, e minha riqueza cresceu. Assim, ele não fica perturbado em nenhum dos casos. Anguttara Nikaya 5.41. A importância desses ensinamentos é ainda mais destacada pelo fato de que o Buda os reafirmou a Anathapindika em outra ocasião, de uma forma um pouco diferente. Naquela ocasião, ele disse: dono de casa, existem essas 4 condições para realizar o que é desejável, querido, agradável e difícil de conquistar no mundo. Quais 4? O desejo, que a riqueza venha até mim por meios lícitos, que a riqueza obtida por meios lícitos traga uma boa reputação para mim junto com meus parentes e mestres, que eu viva muito e alcance uma grande idade, quando o corpo se desfizer após a morte, que eu alcance o mundo celestial. Agora, dono de casa, para conquistar essas 4 condições, 4 condições contribuem. Quais 4? Perfeição da fé, perfeição da virtude, perfeição da generosidade e perfeição da sabedoria. Anguttara Nikaya 4.61. O Buda explicou: a fé só pode ser conquistada se alguém reconhecer plenamente o bem-aventurado e sua mensagem sobre a natureza da existência. Só se pode alcançar a virtude se cumprir os 5 preceitos básicos para uma vida moral. A generosidade pertence àquele que está livre do defeito da avareza. A sabedoria é alcançada quando se percebe que, se o coração for dominado pelos 5 obstáculos, desejo de prazeres sensoriais, má vontade, preguiça,
agitação e dúvida, então a pessoa faz o que não deveria fazer e deixa de fazer o que deveria ser feito. Quem pratica o mal e negligencia o bem perderá sua reputação e sua boa sorte. Por outro lado, quem constantemente investiga e observa seus impulsos e motivos interiores começa a superar esses 5 obstáculos. Portanto, a conquista deles é consequência da sabedoria. Se o discípulo nobre, através da fé, virtude, generosidade e sabedoria, estiver bem no caminho para obter as 4 coisas desejadas, ou seja, riqueza, boa reputação, longevidade e um bom renascimento, então ele usa seu dinheiro para realizar 4 boas ações. Ele faz a si mesmo, sua família e seus amigos felizes, evita acidentes, cumpre os 5 deveres mencionados e apoia verdadeiros ascetas e brahmanes. Se alguém gasta sua riqueza de forma diferente dessas 4 maneiras, essas riquezas não cumpriram seu propósito e foram desperdiçadas sem sentido. Mas se alguém diminuiu sua riqueza gastando-a nesses 4 propósitos, então a usou de forma significativa. Em outra ocasião, o Buda explicou a diferença entre conduta correta e incorreta para o discípulo leigo. Nesse discurso, o Anguttara Nikaya 10.91, ele disse: o tipo de pessoa mais tola é aquela que, tendo obtido posses de maneira desonesta, nem mesmo aproveita para si o uso delas, nem as usa para beneficiar os outros. Um pouco mais sensata é a pessoa que pelo menos obtém felicidade e alegria para si com ganhos ilícitos. Um pouco mais sensata? Sim. Mais sensata ainda é aquela pessoa que os usa para fazer os outros felizes. Não, isso está estranho. A pessoa que obtém de forma ilícita, ainda beneficia os outros, tem um pouco mais de sensatez que a pessoa que nem usa aquilo. Mas, então, voltando. O tipo de pessoa mais tola é aquela que, tendo obtido posses de maneira desonesta, nem mesmo aproveita para si o uso delas, nem as usa para beneficiar os outros. Um pouco mais sensata é a pessoa que pelo menos obtém felicidade e alegria para si com ganhos ilícitos. Mais sensata ainda é aquela que os usa para fazer os outros felizes. Mesmo nos níveis mais baixos de aquisição forçada e ilegal de dinheiros e bens, que a pessoa comum condena indignada e indiscriminadamente, o desperto percebe distinções sutis no comportamento e atitude das pessoas. A pessoa que reconhece que o propósito elementar de agarrar-se à riqueza é pelo menos obter algum conforto para si, pode ser levada a ver como, tendo uma renda honesta, pode obter mais benefício. E aquele que obtém prazer adicional ao proporcionar algum prazer aos outros, também entenderá facilmente que, obviamente, não deu alegria a quem enganou ou roubou, enquanto que, fazendo dinheiro honestamente, não prejudica ninguém. O segundo grupo de pessoas são aquelas que ganham dinheiro parcialmente por meios desonestos, mas também por trabalho honesto. Entre elas também as que não trazem alegria nem para si nem para os outros, as que pelo menos desfrutam de sua riqueza e as que também alegram os outros. Finalmente, o terceiro grupo é composto por aqueles que ganham a vida de forma inteiramente honrada, que igualmente se dividem nesses 3 grupos. Mas nesse último caso, há 2 tipos adicionais. Aqueles que são fortemente apegados à sua riqueza, estando apaixonados por ela, não percebem seu perigo inerente, não buscam uma saída. E aqueles que não são apegados à sua riqueza, que não estão apaixonados por ela, mas estão conscientes dos seus perigos e sabem o caminho para se libertar dela. Assim, há 10 tipos de pessoas que desfrutam dos prazeres mundanos relacionados à riqueza. Certa vez, o Buda perguntou a Natapindika se em sua casa eram dadas esmolas. Isso se refere, segundo o comentário, apenas às esmolas dadas aos necessitados, pois o Buda sabia que na casa de Natapindika esmolas eram generosamente dadas à Sangha. A partir disso surgiu um ensinamento sobre os graus qualitativos da excelência de dar. O Buda explicou: se alguém dá esmolas grosseiras ou escolhidas, mas o faz sem respeito e cortesia, não com a própria mão, dá apenas as sobras e dá sem fé no resultado das ações, então, onde quer que renasça como resultado de dar esmolas, seu coração não desejará comidas e roupas finas, nem veículos elegantes, nem os mais refinados objetos dos 5 sentidos.
Seus filhos, esposas, servos e trabalhadores não o obedecerão, não o escutarão, nem prestarão atenção a ele. E por quê? Porque esse é o resultado das ações feitas sem respeito. Em conexão com isso, o Buda contou como, em uma vida anterior, sendo um rico brahmane chamado Velama, ele mesmo distribuiu uma enorme quantidade de esmolas, mas nenhum dos beneficiários era digno dos presentes. Muito mais meritório do que grandes doações a pessoas indignas seria alimentar uma única vez discípulos nobres, desde os que entraram na correnteza até os arahants. Ainda mais meritório seria alimentar um Pacceka Buda ou 100 Pacceka Budas, e ainda mais dar esmolas a um Buda ou construir um mosteiro. Mas melhor ainda seria refugiar-se no Buda, no Dhamma e na Sangha. E essa ação seria aperfeiçoada se alguém observasse os 5 preceitos. Seria ainda melhor se pudesse sentir um leve perfume, mesmo que por um momento, de uma radiação abrangente de bondade amorosa, metta. Mas o melhor de tudo seria cultivar, mesmo que por um instante, a visão completa da impermanência. Anguttara Nikaya 9:20. Esse discurso mostra as gradações da prática: generosidade, virtude, meditação na bondade amorosa e, finalmente, a realização inabalável da impermanência de todas as coisas condicionadas. Sem esforços em doar virtude e amor imparcial por todos os seres, a contemplação concentrada da impermanência não é possível, pois na paz e tranquilidade que essa prática requer, podem surgir dores de consciência ou outros pensamentos obscuros. Essa exposição sobre o tipo de doação lembra outro breve discurso. É o único em que o próprio Anathapindika faz uma pergunta, a saber: quantos são dignos de receber presentes? O Buda responde que existem 2 tipos: aqueles que estão a caminho da libertação e aqueles que já a alcançaram. Anguttara Nikaya 2:27. Enquanto nos discursos mencionados até aqui a purificação do coração foi mais ou menos enfatizada indiretamente, em outras ocasiões o tema foi abordado diretamente. Assim, certa vez, o Buda disse a Anathapindika: se o coração está corrompido, então todas as ações, palavras e pensamentos também estão manchados. Tal pessoa será dominada por suas paixões e terá uma morte infeliz. Assim como as beiradas, vigas e paredes de uma casa mal telhada, estando desprotegidas, apodrecem quando encharcadas pela chuva. Anguttara Nikaya 3, 107 a 108. Outra vez, Anathapindika foi com vários seguidores leigos até o mestre, que lhes disse: de fato, vocês, donos de casa, fornecem à comunidade monástica roupas, comida, abrigo e remédios, mas não devem se satisfazer apenas com isso. Que vocês também, de tempos em tempos, se esforcem para entrar e permanecer na alegria do isolamento meditativo. Após essas palavras, o venerável Sariputta acrescentou: quando o discípulo nobre habita na alegria do isolamento meditativo, 5 coisas não existem nele. Não há dor nem tristeza ligada aos sentidos, nem prazer nem alegria ligada aos sentidos. Não há dor nem tristeza ligada ao que é prejudicial, nem prazer nem alegria ligado ao que é prejudicial. Não há dor nem tristeza ligado ao que é benéfico. Anguttara Nikaya 5, 176. Em outra ocasião, quando Anathapindika e muitos seguidores leigos visitaram novamente o Buda, o abençoado disse a Sariputta: um chefe de família vestido de branco, que se contém em suas ações de acordo com os 5 preceitos e que pode, sem dificuldade, obter à vontade os 4 elevados estados mentais que trazem felicidade no presente, tal chefe de família pode, se assim desejar, declarar sobre si mesmo: destruído para mim está o renascimento no inferno, destruído para mim está o renascimento animal, destruído o renascimento dos fantasmas, destruído para mim estão os mundos inferiores, os destinos infelizes, os reinos abissais. Entrei na correnteza, não estando mais sujeito a cair nos estados de sofrimento, afirmado, seguro na iluminação final. Em quais 5 preceitos as suas ações estão contidas? O nobre discípulo que se abstém de matar, de tomar o que não é dado, de conduta sexual incorreta, de mentir, de intoxicantes que causam preguiça. E quais são os 4 elevados estados mentais que trazem felicidade no presente, os quais ele pode obter à vontade? Um discípulo nobre tem fé inabalável no Buda, fé inabalável no Dhamma, fé inabalável na Sangha, e possui virtudes amadas pelos nobres, virtudes que são inquebráveis.
não violadas, sem manchas, sem defeitos, que trazem liberdade, louvadas pelos sábios, não agarradas, que conduzem à concentração. Estes são os 4 elevados estados mentais que trazem felicidade no presente, que purificam a mente impura e limpam a mente suja. Eles obtêm a vontade, fácil e sem dificuldade. Anguttara Nikaya 5.139. Em outra ocasião, a obtenção da entrada na correnteza foi explicada na Tapindika de 3 maneiras diferentes, mas só para ele. O Buda disse: quando, no discípulo nobre, os 5 temíveis males desapareceram, quando ele possui os 4 atributos da entrada na correnteza, e se ele entende sabiamente e bem o nobre método, então ele pode se considerar um que entrou na correnteza. No entanto, aquele que mata, rouba, tem conduta sexual incorreta, mente e toma intoxicantes, gera 5 temíveis males, tanto no presente quanto no futuro, e experiencia dor e sofrimento em sua mente. Quem se afasta dos 5 vícios, para ele os 5 temíveis males são eliminados. Segundo, ele possui, como atributos da entrada na correnteza, confiança inabalável no Buda, no Dhamma e na Sangha, e observa perfeitamente os preceitos. E terceiro, ele viu e penetrou completamente o nobre método, isto é, a origem independente. Anguttara Nikaya 10.92. Certa manhã, Anathapindika quis visitar o Buda, mas como ainda era muito cedo, foi ao mosteiro de alguns ascetas errantes. Como o conheciam como seguidor do Buda, lhe perguntaram quais eram as visões do asceta Gotama. Ele respondeu que não conhecia todas as visões do abençoado. Quando lhe perguntaram quais visões os monges tinham, ele respondeu novamente que não conhecia todas as visões deles. Então lhe perguntaram qual visão ele próprio tinha. Ele respondeu: a visão que eu tenho, nobres senhores, não seria difícil para mim explicar, mas permitam-me primeiro pedir que os nobres exponham suas próprias visões. Depois disso, não será difícil para mim explicar qual tipo de visão eu tenho. Os ascetas explicaram suas noções sobre o mundo. Um o considerava eterno, outro o considerava não eterno. Um o via como finito, outro como infinito. Alguns acreditavam que corpo e alma corpo e mente eram idênticos, outros que eram distintos. Alguns acreditavam que os iluminados permaneciam após a morte, outros diziam que eles eram destruídos. Então Anathapindika falou: qualquer que seja a visão que alguém tenha, ela só pode vir de 2 fontes, ou das próprias reflexões pouco sábias, ou pelas palavras de outro. Em ambos os casos, a visão surgiu condicionalmente. Coisas condicionadas, porém, são transitórias, e coisa de natureza transitória envolve sofrimento. Portanto, quem se apega a visões e opiniões se prende ao sofrimento, sucumbe ao sofrimento. Então, os ascetas quiseram saber quais visões Anathapindika tinha. Ele respondeu: tudo que surge é transitório. O transitório é da natureza do sofrimento. Mas o sofrimento não me pertence, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Buscando uma refutação, argumentaram que ele próprio estava envolvido em apego, pois se apegava à visão que ele acabara de expressar. Não é assim, respondeu ele, pois percebi essas coisas conforme a realidade, e além disso conheço a saída disso tal como realmente é. Em outras palavras, ele usou a visão apenas como meio, e com o tempo também a descartaria. Então os errantes não puderam responder e ficaram em silêncio, cientes de que haviam sido derrotados. Anathapindika foi calmamente ao encontro do abençoado, contou-lhe a conversa e recebeu o elogio do Buda. Você estava certo, chefe de família. Deveria guiar esses enganados com mais frequência em harmonia com a verdade. Então o mestre o alegrou e o encorajou com um discurso. Depois que Anathapindika partiu, o abençoado disse aos monges que nem mesmo um monge que tivesse vivido 100 anos na ordem poderia ter respondido melhor aos errantes do que Anathapindika, o chefe de família. Anguttara Nikaya 10.93. Finalmente, outros 2 incidentes podem ser relatados. Anathapindika estava doente e pediu uma visita de um monge para receber consolo. Como Anathapindika tinha feito muito como benfeitor da ordem, não havia dúvida de que seu pedido seria atendido. Na primeira vez, o venerável Ananda veio visitá-lo.
Na segunda vez, o venerável Sariputta. Ananda disse que quem não tem mente treinada temia a morte e a vida após a morte, porque lhe faltavam 4 coisas. Não acreditava no Buda, no Dhamma e na Sangha, nem possuía as virtudes queridas pelos nobres. Mas Anathapindika respondeu que não tinha medo da morte. Ele possuía confiança inabalável no Buda, no Dhamma e na Sangha, e quanto aos preceitos para os chefes de família, não sabia de nenhum que ainda estivesse violando. Então, Ananda o elogiou e disse que ele acabara de declarar o fruto de entrada na correnteza. Quando o venerável Sariputta o visitou, disse a Anathapindika que, diferente do mundano não treinado, para quem o inferno era iminente, ele tinha fé nas 3 joias e não quebrara os preceitos. Se ele agora se concentrasse fortemente em sua fé no Buda, no Dhamma e na Sangha, e em sua própria virtude, então sua doença poderia desaparecer por meio dessa meditação. Ele não tinha, como aqueles que não treinados, visões erradas, intenções erradas, fala errada, ação errada, modo de vida errado, esforço errado, atenção errada, concentração errada, conhecimento errado ou libertação errada. Se ele considerasse o fato de que, como alguém que entrou na correnteza, possuía os 10 nobres fatores, fluindo na direção da libertação correta, então por meio dessa meditação, sua doença desapareceria. Pela força dessa contemplação, Anathapindika recordou sua grande sorte de ser um discípulo nobre, e pelo poder desse excelente remédio espiritual, a doença desapareceu imediatamente. Ele se levantou, convidou o venerável Sariputta para partilhar a refeição preparada para si mesmo, e continuou uma conversa com ele. Ao final, Sariputta lhe ensinou 3 versos para memorizar. Quando se tem fé no Tathagata, inabalável e bem estabelecida, e boa conduta baseada na virtude, querida pelos nobres e louvada, quando se tem confiança na Sangha e visão corrigida, dizem que a pessoa não é pobre, que sua vida não é em vão. Portanto, a pessoa inteligente, recordando o ensinamento do Buda, deve ser devota da fé e da virtude, da confiança e da visão do Dhamma. Samyutta Nikaya 55, 26. Como é que estamos de horário? 18 discursos a Anathapindika foram brevemente relatados. 14 foram dados por iniciativa do próprio Buda. Um surgiu quando Anathapindika fez uma pergunta, em outro ele relatou como ensinou os outros. Em 2 foi instruído pelo Ananda e Sariputta. Esses 18 discursos, revelam como Buda tornou o ensinamento claro para os leigos e os inspirou a esforços diligentes. A morte de Anathapindika. A morte do grande patrono é relatada no Anathapindikavada Sutta, Conselho Anathapindika, no Majjhima Nikaya 143. O chefe de família adoeceu pela 3ª vez, com dores muito intensas e que estavam piorando e não cediam. Mais uma vez, ele pediu ajuda ao venerável Sariputta e ao venerável Ananda. Quando Sariputta ouviu, soube que Anathapindika estava próximo da morte e lhe deu as seguintes instruções. Não se apegue, chefe de família, às 6 faculdades sensoriais. Não fixe seus pensamentos nelas. Não se apegue aos 6 objetos dos sentidos e não fixe seus pensamentos neles. Não se apegue aos 6 tipos de consciência, aos 6 tipos de contato, às 6 sensações, aos 6 elementos, aos 5 agregados, aos 4 reinos imateriais. Não se apegue a nada do que é visto, ouvido, sentido, pensado, percebido ou investigado pela mente, e não fixe seus pensamentos nisso. Anathapindika deve ter seguido essa apresentação detalhada com o coração, de forma que, mesmo enquanto ouvia, já estava praticando do modo que o sábio e santo Sariputta lhe havia instruído. Ao final das instruções, lágrimas vieram aos olhos de Anathapindika. Ananda, com compaixão, lhe perguntou se ele estava desfalecendo, mas Anathapindika respondeu: Não estou desfalecendo, ó venerável Ananda. Servi o mestre e os monges espiritualmente realizados por muito tempo, mas nunca antes havia ouvido um discurso tão profundo. Então Sariputta disse: Tão profundo ensinamento, chefe de família, não será claro o suficiente para os discípulos leigos de vestes brancas. É claro o suficiente para os renunciantes. Anathapindika respondeu:
Venerável Sariputta, que tais ensinamentos sobre o Dhamma também sejam dados aos discípulos leigos de vestes brancas, àqueles com apenas um pouco de poeiras nos olhos. Se eles não ouvirem tais ensinamentos, estarão perdidos. Alguns podem ser capazes de compreender. A diferença em relação aos ensinamentos anteriores do Buda é significativa. Aqui lidamos com questões últimas, com a mais alta libertação, não apenas de forma teórica, mas como prática. Como discípulo que havia alcançado o fruto de entrada na correnteza, Anathapindika estava ciente da natureza transitória dos 5 legados do apego e já havia falado sobre as 3 características da existência: impermanência, sofrimento e não eu. Mas há uma grande diferença entre apenas ouvir essas coisas e refletir sobre elas, ou realmente praticá-las e aplicá-las a si mesmo. Essa distinção é a essência da diferença entre o método que o Buda usava para ensinar os leigos e aquele que usava para ensinar monges. Para os leigos, a compreensão da natureza da existência era apresentada como um assunto de conhecimento, e esse tipo de ensinamento também era dado inicialmente aos monges. Mas para os muitos monges que haviam progredido mais, o Buda introduziu a prática que levaria à libertação completa mesmo nesta vida. Só se entender que a exposição de Sariputta foi uma abordagem prática passo a passo em direção ao Nibbana, é possível compreender porque Anathapindika jamais havia ouvido o cerne do ensinamento apresentado de forma tão direta. Em sua hora de morte, ele já estava muito distante das preocupações mundanas, e ao pensar no Dhamma, havia renunciado ao apego tanto aos bens materiais quanto ao corpo. Assim, encontrava-se numa situação comparável à dos monges mais avançados. Nessas circunstâncias, Sariputta pôde lhe dar instruções de efeitos mais profundos. Após aconselhar Anathapindika dessa maneira, os 2 veneráveis partiram. Pouco tempo depois, o chefe de família Anathapindika morreu e nasceu no céu de Tusita, onde sua filha mais nova já o havia precedido. Contudo, ele era tão genuinamente devotado ao Buda e à Sangha que apareceu no monastério de Jetavana como um jovem Deva, preenchendo toda a área com sua luz celestial. Foi até o Buda e, após prestar-lhe homenagem, recitou os seguintes versos: Esse é de fato o bosque de Jeta, o refúgio da ordem dos videntes, habitado pelo rei do Dhamma, um lugar que me traz alegria. Pela ação, pelo conhecimento e pela retidão, pela virtude e por uma vida excelente, é por isso que os mortais se purificam, não pelo clã ou pela riqueza. Portanto, uma pessoa sábia que tenha em vista seu próprio bem deve examinar cuidadosamente o Dhamma, assim será purificado por ele. Sariputta verdadeiramente é dotado de sabedoria, de virtude e de paz interior. Mesmo um bico que foi além, no máximo, pode igualá-lo. Tendo falado assim, o Deva prestou homenagem ao abençoado, mantendo a sua direita, e desapareceu ali mesmo. No dia seguinte, o Buda informou os monges sobre o que havia acontecido. Imediatamente, Ananda disse: Venerável Senhor, aquele jovem Deva certamente deve ter sido Anathapindika, pois o chefe de família Anathapindika tinha plena confiança no venerável Sariputta. E o mestre confirmou: Muito bem, Ananda, você tirou a conclusão correta com base no seu raciocínio, pois aquele jovem Deva, de fato, foi Anathapindika. Samyutta Nikaya 2.20 e Majjhima Nikaya 143. Então, como a gente estava seguindo o nosso explorando esses suttas e esses biografias desses discípulos leigos para a gente ter um norte. Às vezes a gente tem contato com os ensinamentos dos monges, mas assim, falta um modelo, né? Tipo, tá bom, como é que eu faço isso como leigo, né? Os monges explicam como fazer isso como monge, agora como é que eu faço isso como leigo? Ou por que a gente leva essa prática? Quais são os nossos deveres? Quais são os nossos... quem deve focar? Então, tem esse tipo de sutta, existe vários suttas para leigos, você vê, aqui teve vários exemplos. E são coisas que são fundamentais, né? Tipo, se a gente vive como leigo, né? Essas são coisas para a gente se assentar, não é que a gente está interessado no budismo como leigo, que a gente deve estudar sobre Abhidhamma, eu quero estudar sobre
filosofia budista complexa ou coisas do tipo, se aí não tiver estabelecido nessas coisas fundamentais, né, as coisas estruturais da vida de leigo, né, então fica complicado de explorar outros temas supostamente mais avançados. Então você vê, começa com coisas básicas, né, como questão de generosidade, virtude, meditação, diligência, participar de um grupo regularmente, quando tem oportunidade de atividade com monge, né, buscar, se for possível, se for conveniente, tentar participar no horário que é disponibilizado. São todas coisas que nos ajudam e nos suportam na nossa prática. E olhar também para essas coisas como que o Buda aborda esses assuntos de vida de leigo, né? Que são assuntos que estão parte da nossa vida, assuntos como finanças, assunto como generosidade, assunto como dívidas, assunto como vida em família. Então, como leigos, tem sutras sobre isso, né? Existe isso, né? Que teve alguma pequena amostra, mas assim, o que a gente vê às vezes é que as pessoas focam muito em certos tipos de sutras, né? Que supostamente são mais avançados, mais filosoficamente complexos, e pulam completamente essas coisas, tipo, como que eu lido com a minha família, como que eu lido com pai, mãe, filho, esposa, gerencio finanças da casa, como que faz isso? O Buda falava sobre essas coisas para os leigos. Então é bom se a gente tem essa intenção de viver como leigos, né, de estudar o assunto, né, porque a gente pode resolver problemas na nossa vida diária também. Então, a nossa vida diária em harmonia com o Dhamma, né, fica mais fácil a prática fica mais fácil, né, é uma coisa integrada com a vida diária, não é uma coisa separada. Para quem não acompanhou as últimas sessões, né, Anathapindika era um milionário, né, ele era um banqueiro comerciante lá da época do Buda, né, construiu o mosteiro de Jetavana, né, esse mosteiro existe até hoje, eu digo, a estrutura dele, as ruínas existem até hoje, lá na Índia. A própria árvore que o Ananda plantou, que o Anathapindika plantou, está lá ainda, a mesma árvore de Buda. Dá pra ver as construções, as ruínas, isso tudo foi construído com concreto, não sei se foi concreto, sei lá, tijolo, de boa qualidade, porque durou 2.500 anos aquilo, tá de pé ainda a base daquilo. Dá pra você ver tipo, onde que era o salão, onde que era a cabana dos monges, né? E pensar, nossa, o Buda passou 19 vassas aqui, né? 19? Não lembro agora, estava no começo do capítulo. O Buda passou 20 anos nesse local, né? Algo inspirador de se pensar, né? Que está preservado. Você vê, também tem a noção do limite, né? Você vê, ele era milionário, né? Então ele conseguiu doar o mosteiro inteiro, né? Ele construiu o mosteiro do zero, entregou pronto, né? Agora, a gente não tem o mesmo páramo, né? Então a gente também não adianta querer imitar, né? Também saber o que a gente consegue fazer com o nosso mérito, né? Que a gente tem, limitado. Mas você vê, a gente constrói com base no que a gente tem, também não fica também, não, mas ele era milionário, então ele conseguiu fazer isso, eu não sou milionário, então eu não consigo fazer nada. Também não pensar assim. Não consigo doar um mosteiro, mas eu consigo doar uma refeição, consigo doar um sapato, consigo doar alguma coisa pro mosteiro. E com isso a gente constrói o nosso mérito, constrói o nosso páramo, né? E essa coisa de construir páramo é uma coisa que, tipo, eu também não tinha muito... Tinha um pouco de noção, mas acho que ter ido pra Tailândia me ajudou a ver em mosteiro, assim, me ajudou a ver outro lado disso. O Adhyana sempre enfatizava muito isso, né? De construir páramo, de
construir o nosso párame, né? Então, assim, não é simplesmente através da meditação e sentando na almofada que a gente vai cruzar dificuldades, né? A gente também tem que construir nosso párame, né? Não que a gente queira fazer voto de bodhisattva, seja lá o que for, cada um que tenha de acordo com a sua inspiração, mas mesmo para a gente alcançar nossa própria iluminação, para a gente ter boas condições em próximas vidas, para a gente poder nascer próximo de um Buda no futuro, próximo do ensinamento, a gente tem que construir o nosso párame. Construir nosso párame com os monges, construir nosso párame com a sangha, construir nosso párame com com grupos de praticantes, associar com pessoas boas. E tudo isso gera condições propícias tanto agora como no futuro. Não que a gente precise necessariamente acreditar cegamente nisso. Se a gente tem dificuldade com isso, que a gente pensa somente no presente, vai ter benefício no presente. Não é uma coisa que você também precisa esperar muito para ver benefício. Então fica o convite de pensar e refletir nessas coisas, né? Ver como que a gente pode alinhar a nossa vida com o Dhamma, né? Nos pontos que estiver desalinhados, né? De forma que a gente possa cumprir nosso papel como discípulos leigos, né? De forma que a gente possa ter as melhores condições tanto no presente como no futuro, para a gente poder praticar e continuar o nosso caminho.